Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Amém. Vamos buscar então o estudo da palavra do Senhor, que fala tanto aos nossos corações. E eu queria convidar os irmãos, eu que estiver em casa também, Revista de Daqui, fala sobre a família. Tema importante neste momento é o tema da nossa igreja, né? Nós estamos estudando sobre uma família, cuidando de famílias. E hoje nós vamos estudar a primeira família, que é Adão e Eva. Então vamos abrir lá no texto apropriado, Gênesis. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Vamos ler dos versículos 18 a 25. Se você puder ficar em pé, quem está aqui na igreja, quem está em casa também, se puder ficar em pé para exercitar um pouco. Vamos ler Gênesis 2, 18 a 25. Vamos ler juntos essa palavra do Senhor. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Podemos se sentar, irmãos? Senhor, fala conosco, lemos a tua palavra e lhe pedimos entendimento, iluminação do Espírito para entendermos, Senhor, essa família, essa primeira família. Que ensinamentos temos aqui da sua palavra que servem também para os nossos dias. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, a primeira família, Adão e Eva. Adão significa homem e Eva significa vida. Adão formado do pó da terra, diferente do restante da criação. Adão, o texto nos diz que Deus formou Adão, não é? Do pó da terra, teve um cuidado especial para o homem. Diferente do restante da criação, onde Deus falou: haja luz, houve luz, multipliquem-se os animais, multiplicaram. Mas o homem teve um tratamento aqui especial, né? E da mesma forma Eva também foi criada ali de uma forma muito especial. Essa família, meus irmãos, experimentou as delícias do paraíso de Deus. Então imagine você viver num lugar paradisíaco, um lugar maravilhoso, um lugar onde tudo era bom, porque quem fez foi o próprio Deus. E depois que Deus fez, Deus ainda chancelou, colocou o selo de qualidade. É bom. E depois que fez o homem e mulher, ainda falou: é muito bom. Então era um lugar perfeito, tranquilo, lugar onde tinha o trabalho, onde tinham todas as coisas, onde tinha o relacionamento do homem com Deus, em plena harmonia. Mas o relacionamento também do homem com a mulher, dos homens entre si, vamos dizer assim, da humanidade, perfeito, em harmonia perfeita. E o relacionamento também do homem com tudo que Deus havia criado, não é? Então era um lugar perfeito, era ótimo. Foi a única família que experimentou isso. Mas também foi uma família que experimentou a queda. Foi essa família que experimentou sair vamos dizer assim, do céu até, não vou falar o inferno, mas até quase lá, não é? Lá do céu, de tudo que era bom do paraíso, até o homem caído. Essa família experimentou as duas coisas. Após a queda, continuou a vida. Continuou a vida, mas de uma forma caída. Porque Deus falou que se pecasse, o homem morreria. E isso aconteceu já naquele momento. Espiritualmente, o homem perdeu o relacionamento com Deus.
E aquela família foi afetada de uma forma incrível, não é? Mas eles continuaram a vida, tiveram filhos, tiveram Caim, tiveram Abel, tiveram Sete. Essa família continuou crescendo. E esse estudo fala-nos muito sobre algumas coisas que servem para os nossos dias, servem para a nossa vida como um todo, não é? A primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto e ver nesse estudo é que a família é uma graça de Deus, uma graça divina. Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus criou o homem primeiro, não foi? Criou o homem e deixou de uma forma até didática o homem começar a trabalhar. Veja que o homem já foi dando nome aos animais. Então o homem estava ali e começou a dar o nome aos animais, e ele via um animal e falava assim: leão, qualquer, leoa, não é isso? Leão, leoa. O homem dando nome aos animais. E aí o homem continuou dando nome e viu lá elefante. Os irmãos acham que não estão bom de português não, né? Elefanta, né? Agora vamos ver, né? Aí Deus viu, aí o homem viu e falou: girafa, e aí? Agora tem girafa fêmea. E ele achou estranho aquilo, porque ele olhou, espera aí, ele para ali, não é? Aqui também tem, aqui tem um companheiro, tem um companheiro, mas eu e eu. Ele pensou, Deus foi didático, o homem começar a trabalhar e ver que ele precisava de uma companheira. E quando ele percebeu isso, Deus fez o quê? Fez a primeira anestesia, não é isso? Colocou o homem em sono profundo. E dali da costela de Adão tirou e formou Eva. Então Deus completou aquela família. O casamento veio ali naquele momento. Homem e mulher servindo ao Senhor. Homem e mulher ali, um companheiro agora do outro. Então, de forma didática, Deus ensinou a Adão e também nos ensina. Esse casamento foi feito por Deus. Pela graça divina, Deus criou o homem e mulher juntos. É uma manifestação da graça do Senhor. Como é bom viver em família. Como é bom. Adão até ficou emocionado aqui que esse texto aí, no versículo 24, é um poema. Não é? Eu não sei se ele cantou, aqui na Bíblia não diz que ele cantou, mas é um poema. Então ele ficou: puxa, realmente, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, né? Varou de mim. Assim diz a palavra. Então, Deus somou esse casal primeiramente, essa família, essa primeira família. Cria a mulher, cria o homem. E os dois viviam em harmonia, viviam tranquilos. O texto nos mostra, irmão, então, que ninguém é melhor que ninguém. Os dois foram feitos para viver em comunhão. Um com o outro, viver juntos, homem e mulher, com a mesma dignidade. Não significa que o homem, por ser primeiro, o homem é mais importante, não. Não significa que a mulher tem que ser mais importante também, não. Os dois viviam juntos. A mulher auxiliadora, assim diz o texto. Deus fez a mulher auxiliadora para o homem. E é interessante notar que esse termo auxiliador é o mesmo termo utilizado pelo próprio Deus. Se a gente vai lá em Salmo 27, nós vemos que o salmista nos mostra que Deus é o auxiliador. É o mesmo termo. Então a mulher, ela não é menor que o homem. Ela vive junto com o homem. Deveria viver junto. Assim foi criada a família, para viver em harmonia, os dois trabalhando, cuidando da criação, cuidando de tudo que Deus fez, de uma forma plena. Deus criou uma mulher também companheira, idônea. A palavra idônea indica um complemento, uma complementariedade. Ela supria o que faltava no homem. É interessante quando a gente vê os casais, pelo menos na minha casa é assim, eu vejo alguns casais também, acredito que pode ser no seu caso, aqueles que não casaram ainda estão buscando, não é? Mas você vê que a sua esposa, o seu marido, eles te completam, não é? Tem coisas que você não tem fisicamente, com certeza nós vemos isso, mas vemos isso também nos temperamentos, vemos isso na forma de enxergar, na forma de olhar. O homem enxerga de uma forma, quer fazer alguma coisa, a mulher, calma, olha só, assim é melhor. Ela falou: puxa, eu não tinha percebido isso. Quantas vezes acontece isso, não é? Companheira idônea, os dois se completam. É melhor andar os dois juntos do que andar um só. Se um cai, o outro ajuda a levantar, não é assim?
E quantas vezes na família nós temos isso? Um está mais desanimado, poxa, estou triste, estou desanimado, a situação está difícil, e o companheiro vem, não, mas não é assim não, se anime, levanta-te, o Senhor está conosco, e às vezes é o contrário também. Mulher idônea. A mulher não é serviçal, a mulher que fica só cuidando lá como uma servidora, não, ela completa, os dois juntos servem a Deus, os dois juntos servem ao próximo. Assim é a família, assim foi criada a primeira família. Nós vemos isso no texto aqui, não é? Companheiros, mulher criada da costela do homem, mostra ali a proximidade um do outro, não é? Muito próximo, não é? Do próprio, vamos dizer assim, o próprio sangue, a própria carne estava ali, não é? Criada do lado, não foi criada nem dos pés nem da cabeça, ou seja, mostra que realmente está do lado. Ela não deve ser pisada, ela não deve estar acima, mas os dois devem estar juntos. Criada ali próximo aos órgãos mais vitais do homem. A vida dos dois deve ser uma vida em comunhão. A gente olha nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, se eles têm sido assim, se tem sido em harmonia, se nós temos buscado viver a companheiro, como diz aqui, como que Deus criou, ou se às vezes nós deixamos o pecado do mundo atrapalhar a nossa vida. Mas aqui está a família perfeita que Deus colocou. Em Efésios diz assim também os maridos devem amar a sua mulher como é o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então não foi só lá no Velho Testamento que tem essa mensagem, mas quando a gente segue a Bíblia, a gente chega até o Novo Testamento, a gente percebe que continua funcionando esse trabalho que Deus deu, essa forma que a família deveria funcionar, um complementando o outro. E o homem amando a mulher amando o marido. O homem ama a mulher como o próprio corpo, diz Paulo, não é? Não quer machucar o seu corpo. Pelo menos creio que não. Agora, na pandemia, cuidando, lavando, limpando a todo momento, se protegendo, a gente naturalmente a gente quer guardar o nosso corpo, não é? A gente quer se proteger. E assim o homem deveria ser com a mulher, guardar, proteger a esposa, a companheira do lar, com um tratamento de dignidade, com um tratamento de afetividade, com amor, com carinho. Assim foi criada a primeira família. Vemos também que nessa criação divina, o casamento então transformou. Eram dois em um só. É uma unidade. Existe uma individualidade, mas ao mesmo tempo uma unidade. Isso é tremendo. Os dois são distintos um do outro, pensam diferente, têm cabeças diferentes, têm corpos diferentes, têm pensamentos, temperamentos diferentes, várias coisas diferentes, mas ao mesmo tempo eles vivem em unidade. É interessante notar isso. Interessante notar que quando nós olhamos para o Senhor, quando nós vemos o mistério da Trindade, não é? A gente começa a perceber que, puxa vida, quem sabe a gente vai um dia viver assim eternamente com o Senhor, não é? Mas já ensaiamos isso aqui. Na nossa família nós deveríamos pensar assim, viver nessa harmonia perfeita um com o outro, essa família perfeita. Buscar isso, apesar de todas as dificuldades. Um distinto do outro, mas ao mesmo tempo unidos. O casamento foi abençoado pelo Senhor assim. Homem e mulher, macho e fêmea, separados, diferentes, mas juntos, unidos. Um complementando o outro. A combinação perfeita, desenhada pelo próprio Deus. Alguém há de questionar que isso, mas nos nossos dias não deveria ser assim, cada um pode fazer de um jeito. Eu fico pensando se tem alguma forma melhor do que o que Deus desenhou. Se o próprio Deus fez e falou que era muito bom, por que nós queremos mudar? Por que nós queremos fazer de forma diferente? O Senhor estabeleceu o princípio, e é muito claro, e é muito perfeito. Essa diferença sexual proporciona um complementando o outro, e a unidade dos dois. E o texto é tão forte que fala assim que os dois se tornam o quê? Uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. É interessante quando a gente olha para alguns casais, a gente até vê a forma que eles conversam, é parecida. Eles se tornam parecidos, até a fisionomia começa a ficar igual. É estranho isso, notar isso. Preste atenção. Olha os casais, você vê que até a fisionomia é igual e de repente uma é de uma família completamente diferente da outra.
né, de uma linha genética completamente diferente, mas eles começam a ficar parecidos. É interessante como que a palavra de Deus nos mostra isso. Mas, irmãos, também em segundo lugar eu queria mostrar que essa consolidação da família, né, além de ser uma graça divina, como nós vimos, essa consolidação da família é um processo continuado. É um processo que continua, que está em andamento. Deus criou homem e mulher e os ordenou para que eles fizessem o quê? Multiplicassem, enchessem a terra. Enchessem essa terra. Hoje nós já temos muita gente, né? Tá? Mas ainda tem muita terra. Já viram, irmãos? Vocês que viajam, passam por alguns lugares assim, quanta terra, quanto lugar tem? É que o homem, o que acontece, né? Vive um pouco mais aglomerado, né? Nós temos aqui Belo Horizonte, uma cidade que deve ter 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, mas você vê tanta terra em Minas e não tem ninguém. Então, tem muita terra ainda, não é para encher. Talvez, até com essa situação que está acontecendo agora, a gente ouve alguns especialistas dizer que essa pandemia vai mudar alguns estilos de vida. Pode ser. Né? Essas aglomerações que existem nas capitais, pode ser que isso se mude, não é? Porque tem tanta terra aí. É interessante quando nós olhamos para a Torre de Babel, que Deus falou, espalhem-se, encham a terra, e o homem ficou, o quê? Concentrado junto, e quis construir a torre, e aquela torre, e falar, aqui nós vamos fazer o nosso nome aqui. Olha para a sociedade, será que nós não estamos vivendo assim também? Vamos para a capital, porque lá nós vamos fazer o nosso nome. Lá que está o lugar da prosperidade, não é? Momentos de reflexão, momentos de pensar. Gênesis tem tantos ensinamentos, e talvez esse seja um que nós, como sociedade, como cristãos, precisamos capturar. O exemplo de como deveria, multiplicar, vai em frente. Então esse processo continua. E esse processo, irmãos, ele mostra aqui uma coisa interessante, uma comunhão muito forte, uma comunhão de corpo e alma. Os dois teriam uma só carne, como nós vimos, não é? Isso mostra a unidade, mostra a comunhão, mostra que estão juntos. União de corpos, de objetivos, de missão. Normalmente quando alguém está procurando uma outra pessoa, está querendo casar, ele procura saber como pensa essa pessoa. O que ela tem de objetivos, não é? As pessoas procuram o mesmo objetivo, a mesma missão. O que ele imagina? Esse cara aqui quer ser pastor, missionário lá no Afeganistão. Puxa, será que essa é a minha missão? Não é? Nós temos relatos de alguns pastores assim, que têm dificuldade de casar porque nenhuma mulher quer ir para o Afeganistão, ser missionário no Afeganistão, não é? Então, objetivos parecidos, essa comunhão, não é? E viver juntos, não separados. Olha o que diz Pedro. Pedro diz assim, maridos, 1 de Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai com dignidade, perfeito de vida, com as vossas orações. É interessante que Pedro mostra aqui que o marido deve viver a vida do lar, deve viver unido ali, deve ter a comunhão com a sua esposa, deve ter consideração também pela sua esposa, consideração como ela fosse a parte mais frágil, né? Alguns hoje não gostam de usar esse termo, que a mulher é a parte mais frágil. O termo que está na Bíblia, é a parte mais frágil. Isso quer mais cuidado ainda com a mulher. É como aquele copo de cristal que você leva em mão, você não vai deixar esse copo de cristal cair, não é? Quebrar de qualquer forma, não, você vai tratar ele com cuidado, você vai transportar com cuidado, é valioso, mas é frágil, todos nós somos frágeis, na verdade. Nós vemos aí essa doença se espalhando, uma doença que a gente nem conhece, a gente está aprendendo como lidar, a medicina está aprendendo a lidar com ela, não sabe se transmite só, já estão dizendo que não transmite só que fica no chão aí durante algum tempo, né? Então, irmãos, a fragilidade do homem. Maridos, cuidado da sua esposa, ela é frágil.
Assim como nós queremos que Deus cuide de nós. Então, marido, cuide da sua esposa. Cuide da sua esposa. Agora, cuide pensando, sabendo que vocês são iguais. Sois juntamente o quê? Herdeiros da mesma graça de vida. Então esse texto não está falando que a mulher é melhor, ela é frágil. Então, ela é menor porque é frágil. Não. O texto está mostrando que os dois são iguais. Os dois são herdeiros. Os dois são herdeiros da mesma graça da vida. Assim o Senhor trata. A salvação de um, a salvação de outro. Os dois são filhos de Deus. Bênção. Olha como o texto é maravilhoso. O texto é completa a palavra do Senhor, não é? Ela é completa. Se você pegar uma partezinha, você pode distorcer, mas se você lê e entende todo o contexto e todo o texto, ela é plena. Então, marido, tenha consideração com sua esposa, cuide dela. Viva a sua vida no lar, viva com dignidade. Tem outro texto interessante que nos fala sobre essa comunhão, né? Marido, olha só, 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz assim: marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos juntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha que interessante esse texto, falando sobre a família, num momento em que nós vivemos uma palavra, né, inventada aí, que chama empoderamento. O que é empoderamento? É uma palavra que você dá o poder, né? Então nós temos, é o momento de empoderar. É interessante como a gente começa a falar, como que o coração do homem vai sendo soberbo, e Deus mostra que não tem que ter soberbo. No momento onde estão falando, vamos empoderar a mulher, vamos empoderar o homem, vamos empoderar a criança, não é? Aí Deus fala, baixa a bola aí. Ninguém tem poder. Não é? Hoje nós estamos empoderando quem? Hoje estamos todos dentro de casa, com medo de uma doença que nós não conhecemos. Não é? Olha o que o texto nos fala. O texto nos fala, não nos fala disso, do empoderamento. O texto nos fala assim: marido, dê à esposa o que é devido. Esposa, dê ao marido o que é devido. A mulher não tem poder. Não está falando que a mulher não tem poder. Mas a mesma coisa com o homem. Não está falando que tem que empoderar o homem. Está falando que o homem não tem poder. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. É assim que diz a palavra. Em momentos de empoderamento, em momentos de individualidade, onde eu faço o que eu quero, eu penso da forma que eu quiser, o que eu penso eu quero fazer e vou fazer, não é? Muitos defendem isso, muitos defendem, não, se você quer viver uma vida de libertinagem, que viva. Você está feliz assim? Que viva. A palavra não está falando isso. A palavra está falando assim: corpo não é teu. Meu corpo, minhas regras. Viva para sua esposa. A esposa, o corpo não é teu. Viva para o seu marido. Ao invés de dizer o meu corpo, minhas regras, dizemos: as regras do Senhor dominam o meu corpo. É isso que devemos falar. É assim que diz a palavra. Então é diferente. Tinha lá, veja que isso mostra para a harmonia que tem lá em Gênesis. Porque se imagine que alguém quer fazer alguma coisa para a direita, o outro quer fazer para a esquerda, o que vai acontecer? Vai separar. Não é? Mas se um fala assim, eu quero fazer o que você prefere, a outra fala, eu também quero fazer o que você prefere, o que vai acontecer? Vai. E os dois juntos vão apontar para quem? Para Deus, porque os dois juntos estão querendo fazer a palavra do Senhor, irmãos. É perfeito o casamento feito por Deus, separado, preparado para o homem, para nós vivermos em harmonia. Sim, e esse processo continua. Veja que isso está no Novo Testamento, não quer dizer que a queda deveria falar, agora já que caímos mesmo, vivemos de qualquer jeito. Não, temos que continuar buscando a família que Deus criou, a forma como que Deus concebeu, como Ele entende que funciona, não é? E o Senhor é todo poderoso e sabe perfeito. Interessante também notar aqui, irmãos, que esse processo
contínuo, ele envolve a bênção da procriação. Gênesis diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E disse: sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus já ordena, antes da queda, o relacionamento entre o homem e a mulher, o relacionamento sexual. O sexo não é pecado. O sexo veio antes. Alguns apontam nesse sentido. E em algum momento tem gente que fala: não, o sexo é pecado. Não. Desde que seja feito dentro do casamento. Desde que seja feito da forma como Deus criou, como Deus preparou. É uma bênção. É uma bênção, e uma bênção que vem com o milagre. Porque vem com o milagre da fecundação. Aí vem os filhos. Né? É milagre, miraculoso isso mesmo. Né? E pensar que nasce, né, uma criança. E nasce ali, né, um ser tão pequenininho, e vai crescendo, vai tendo ossos. Não é uma coisa assim incrível de se pensar como que é o nascimento, o crescimento de uma criança. Milagre de Deus. E aqui novamente a gente vê os dois se tornando uma só carne, não é? Porque quando a gente olha assim para os nossos filhos, a gente vê assim: não, o nariz é do pai, o olho é da mãe, não é? A gente percebe ali nos filhos: poxa, juntou os dois. Também ali mostra que viraram uma só carne. Esse processo continua, não é? Agora, esse processo do casamento, irmãos, que continua também, nos aponta para os princípios importantes, os princípios colocados por Deus, os princípios divinos. Gênesis 2,16 diz assim: e o Senhor Deus deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então o Senhor deu um princípio. Aquele primeiro casal já tinha um princípio, já tinha uma ordenança. Enquanto ele obedecesse ao Senhor, teria bênção. Mas a partir do momento que eles desobedecessem a Deus, o que aconteceria? Eles morreriam. Se eles quebrassem os princípios do Senhor, eles enfrentariam o sofrimento. Lamentamos, irmão, que isso aconteceu. Essa contaminação aconteceu. Essa contaminação mais difícil do que nós enfrentamos hoje. Porque essa aqui foi causa de todos os problemas que temos hoje. A contaminação do pecado. Ela aconteceu ali naquela queda. Mas mesmo após a queda, a Bíblia nos diz que devemos buscar viver os princípios de Deus. Se queremos viver bem, busquemos os princípios de Deus. Teremos bênçãos. Mas se não preocupamos com isso, se não buscamos os princípios de Deus, da palavra do Senhor, nós poderemos viver mal, ter maldição em nossa vida. A Bíblia continua propondo isso durante a narração bíblica toda. Lá em Deuteronômio fala que se propõe hoje vida ou morte, o bem ou mal. Deuteronômio diz assim, 30 do 15 em diante: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande os seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e se inclinares a outros deuses, e servires então esses deuses, eu te declaro hoje que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuir. Então, mesmo depois da queda, Deus coloca, os princípios estão aí. Minha palavra continua. Quer viver bem? Siga os meus princípios. Não quer seguir os princípios? Arque com as consequências. No próprio Novo Testamento também nós vemos isso. Jesus dá aquele exemplo que nós sabemos sobre o homem que constrói sua casa na areia. Ele sabe que a areia é fraca, não é? Não tem fundamento. Ele vai lá e coloca a casa na areia. O que acontece com esse homem? Se vem o vento, se vem a chuva, a casa está propícia a cair e desaba. Mas aquele que constrói na rocha, coloca os fundamentos no alicerce correto, na pedra, no rochedo, o que acontece, irmãos?
permanece, a casa não cai. É assim? E o que é a rocha? O que é o rochedo? O que é a pedra? Estamos falando dos princípios de Deus, estamos falando de Cristo. Quem constrói os seus princípios na palavra do Senhor é firme. Lemos hoje o Salmo 46, com o reverendo Marcelo, dizendo que o Senhor é o nosso rochedo. Quem está no Senhor está firme. A família que está construída na rocha está firme. Isso quer dizer que não virá chuva, irmão? Isso quer dizer que não virão os ventos? Não, virão. Chuva, ventos, dificuldades, mas ela está firme, na rocha. Ela está ali estabelecida por essa rocha. Então a família deve seguir os princípios definidos por Deus. A gente vê muitas famílias sofrendo, por vários motivos. Sofrendo por causa de drogas, sofrendo por causa de desobediências, sofrendo por causa de adultério, sofrendo por causa de doenças, tantas e tantas coisas. E aí nós podemos às vezes investigar, será que essa família está com a rocha estabelecida? A casa está na rocha? Os princípios do Senhor estão ali? Infelizmente, muitas vezes a gente percebe que não. Infelizmente, muitas vezes as pessoas deixam para lá, isso não quer dizer nada. Seguir a palavra de Deus não quer dizer nada. Eu vou ver minha vida. E de repente ela se vê numa situação onde ela não consegue mais desenvolver a família. Por quê? Porque deixou os princípios de Deus de lado. A Bíblia é clara. Busquemos os princípios do Senhor. A primeira família também errou nisso. Errou nisso. O Senhor falou, não coma do fruto. Irmãos, eu imagino que tinha vários frutos lá. Não é? Quando lemos o texto, nós vemos que tinha vários. Que era imensa a prosperidade daquele jardim. Mas, o que aconteceu? Eu quero experimentar desse fruto. Era o único que não podia. Só aquilo. O homem quis, a mulher quis. A família não foi cuidadosa. Descumpriu os princípios do Senhor Jesus. Então nós entramos nesse terceiro ponto. Eu queria falar sobre as ameaças que a família enfrenta. É uma instituição que sofre ameaças desde o início da criação. A primeira família se viu ameaçada. Olha o que Deus disse em Gênesis 3, 14, 17. Diz assim. Olha o que o Senhor falou, irmãos. Pior notícia que Adão e Eva receberam, né? Deus falou assim, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Está falando com a serpente primeiro, né? E o és entre todos os animais selváticos. Racejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, amizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e teu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Agora só, veja o que Deus diz para a mulher. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E para Adão, o que Deus falou? Adão, visto que andaste, atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias de tua vida. Pior notícia que eles receberam, né, irmãos? Estava tudo bem. Essa família tinha tudo, acesso a tudo. Mas eles ouviram, eles erraram, ouviram o que não deveriam ouvir. E aqui nós podemos pegar duas coisas interessantes aqui. Os dois princípios aqui dessa família que foram assim, começaram a se desviar. O primeiro, quando a gente olha para Adão, vamos olhar para Adão primeiro. A gente sempre vai em Eva, dessa vez vamos ver Adão primeiro. O que aconteceu com Adão, irmãos? Após Eva ter sido enganada, Eva fez o quê? Tomou do fruto e deu a quem? A seu marido, e ele comeu. Não foi? É isso que o texto diz. Então nós temos duas situações aqui. Alguns poderiam falar, tá, mas afinal, Adão estava junto com Eva ou não estava? Adão estava lá ouvindo toda aquela conversa ou estava longe? Como é que foi essa história? Nós podemos ver o seguinte, podemos olhar para os dois lados. Se Adão estava perto, o que aconteceu? Ele ouviu o diálogo, não é? Ele ouviu o diálogo entre Eva e a serpente. E o que ele fez? Nada. Não falou nada.
Não seria estranho vendo a serpente? Deus não falou que a serpente conversava, que falava. De repente a serpente está falando com Eva. Não era para Adão falar alguma coisa? Espera aí, tem alguma coisa errada aqui, Eva. Vamos consultar o Senhor. Não dá atenção, vamos consultar. Não, mas Adão, se ele estava junto, ele não falou nada. Ficou em silêncio. Mas se Adão estava longe, alguém pode dizer, mas Adão estava longe. Tudo bem, se Adão estava longe, ele foi abordado por Eva, né? Eva chegou depois, já com o pecado na cabeça, com aquela consciência de que tinha feito uma coisa proibida. E Eva traz o fruto para quem? Para Adão. E o que o Adão fez? De novo, não falou nada. Se Adão estava longe e Eva leva o fruto de Adão, Adão deveria falar, mas espera aí, que fruto é esse, Eva? O que aconteceu? Não é? Você desobedeceu? Vamos falar com o Senhor, vamos esperar o Senhor chegar, vamos buscar a Deus? Não, Adão não falou nada. É interessante esse silêncio de Adão, irmãos. E esse silêncio de Adão pode ser que esteja nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Pode ser que muitas vezes nós olhamos a nossa família fazendo coisas erradas, ou fazendo coisas diferentes do princípio de Deus, e nós não falamos nada. Nós somos omissos. Deixamos, deixa acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa, né? Deus vai fazer. Nós não falamos nada. Nós homens temos que falar com a nossa família, temos que orientar a nossa família. E por isso é importante esse momento, propício esse momento, onde nós estamos mais em casa. Vamos falar com a nossa família. Falar o quê? Falar a palavra de Deus. Falemos. Usemos este momento para retomar um culto importante, o culto doméstico, o culto da família. Antes não tínhamos tempo para falar com os nossos familiares, com a nossa família, estávamos correndo, o horário de escola é diferente do horário de trabalho. Hoje Deus nos tirou da escola, nos tirou do trabalho. Se alguém reclamava, Deus nos dê tempo, Deus está dando tempo. Agora nós temos. Homem, fale a palavra do Senhor. Não deixe a sua família errar. Estude, busque a orientação de Deus, a orientação da palavra e fale isso para a sua família. O silêncio de Adão não pode também nos entrar na nossa vida, não pode nos afetar. A nossa omissão põe em risco a família. Nós não podemos ser omissos, mas nós devemos ser ativos como líderes das nossas famílias. Uma família abençoada por Deus, como diz o Salmo 128. Família onde busca a palavra de Deus, ela é abençoada. Quando o homem assume o seu papel e leva a palavra de Deus à sua família, ela é abençoada, assim diz o Salmo 128. Mas também, irmãos, nós podemos olhar para o lado de Eva aqui. Não é? Nós vimos o silêncio de Adão. E o que nós podemos perceber aqui de Eva? Nós podemos perceber que ela ouviu outras vozes. Eva mostrou aqui a sua primeira falha. Ela abriu os ouvidos a outras vozes. A palavra do Senhor foi dada de forma clara para eles: não comereis desse fruto. Mas alguém chegou falando para Eva diferente do que o Senhor tinha falado. E o que Eva fez? Deu ouvidos. Ela foi ouvir o que a serpente falava. Estranho uma serpente falar, ela não se preocupou com isso. Ela foi para o diálogo, ela deu ouvidos, e ali ela foi ludibriada, ela foi enganada. E ela pecou, ela errou. Ela preferiu acreditar na serpente do que acreditar em Deus. Agora, não é parecido hoje, irmãos? Quantas e quantas pessoas preferem acreditar em outras vozes? Preferem acreditar naquelas falhas, naquelas coisas que não funcionam, em superstições, em fantasias. Prefere acreditar no que qualquer um diz, mas o que a palavra diz, não, isso não é verdade. Prefere ouvir qualquer outra coisa menos a palavra. A palavra do Senhor está sendo proibida em vários lugares. Se você leva a palavra do Senhor para a universidade, eles não dão ouvidos. Preferem ouvir qualquer outra coisa. Preferem ouvir a serpente do que ouvir a voz de Deus. Estamos dando ouvido a quem, irmãos? Princípio que Eva, vamos dizer assim, o primeiro princípio, a primeira falha de Eva foi esse, foi dar ouvidos a outras vozes. Nem o silêncio de Adão, nem dar ouvido a outras vozes de Eva pode invadir as nossas vidas. As nossas famílias têm que ouvir a palavra de Deus.
A desobediência trouxe medo. Hoje vivemos com medo, como diz o pastor Marcelo. Por quê? Porque o pecado está presente. Está presente. Então nós temos medo, temos receio. Veja que Adão, a primeira família, teve medo de Deus, quis fugir, quis esconder. Aquela harmonia com o Senhor não existia mais. Teve uma inversão de valores. Ao invés de ter medo, né, daquilo que é errado, de desobedecer a Deus, agora passa a ter medo de Deus. E é o que acontece hoje também. As pessoas fogem de Deus, não querem a Deus, porque sabem que vão ser confrontadas, sabem que o que o Senhor vai falar, que o que a palavra vai falar, vai confrontar o desejo do coração, o desejo pecaminoso de cada um. Então as pessoas fogem de Deus. Talvez alguns que não vinham, né, muito à igreja, não vão muito à igreja, estão até repensando isso. Pô, agora eu não posso ir, porque eu tenho que ficar em casa, não é? Irmãos, o pecado traz medo. Voltamos para a palavra do Senhor. As nossas famílias têm que voltar para o Senhor, pedir perdão, como nós lemos aqui em Crônicas, se humilhar diante de Deus, reconhecer os erros dos nossos caminhos, buscar a mudança de vida. Esse pecado, além de trazer medo, ele nos tirou o paraíso, aquela harmonia toda que existia. Aquela família perdeu tudo que era bom. Perdeu-se. Como o Senhor disse, houve ali realmente a morte. Acabou a harmonia, acabou a prosperidade, acabaram os sonhos, a ruptura irreversível, não tinha mais como voltar. Muitos lares também vivem assim, hoje. Ruptura, brigas, tragédias, traições, loucuras, dificuldades, todas elas por causa do pecado que ainda está presente nas famílias. Ainda está presente cada vez mais fácil. Eu estava lendo algumas notícias essa semana e alguns dos sites que mais teve aumento nos seus acessos são sites pornográficos. Momento de buscarmos ao Senhor, momento de silêncio, ouvir a palavra de Deus, momento de falar a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão buscando se afundar mais ainda nos pecados. A destruição da família continua. Esse paraíso perdido. Esse é o pior vírus, né? Esse é a pior situação. A pior contaminação é o pecado. Contudo, irmãos, Gênesis 3,15 traz a melhor notícia. Se o Senhor trouxe a pior notícia para Adão, para a primeira família, Ele também junto ali trouxe a melhor notícia. Talvez Adão e Eva não olharam muito para essa boa notícia naquela hora, porque a situação era terrível, não é? Talvez a má notícia foi maior, trouxe mais impacto. Como diz aqui, a má notícia vende, a má notícia traz impacto, mas ali, com menos palavras, estava a boa notícia, que Deus mandaria pisaria na cabeça da serpente. Gênesis 3,15 diz isso. A graça de Deus traz alento e esperança às nossas famílias. Jesus veio, irmãos. Jesus veio a esse mundo, se entregou naquela cruz, venceu todas as coisas, foi obediente até a morte de cruz. Tudo que Deus colocou como lei, Jesus cumpriu. E além disso, cumpriu por nós, se entregou por nós, porque Ele se tornou homem no nosso lugar, sofreu as dores que precisava sofrer, sofreu a morte que precisava para apagar a ira de Deus. Jesus fez isso. A melhor notícia estava ali. E Jesus está presente. Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas Ele está presente. Ele vive. E Ele quer e está cuidando de nós. Apocalipse 3,20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus pode abençoar as nossas famílias, irmãos. Jesus quer ter essa comunhão com a nossa família. Em momentos de lares trancados, de pessoas dentro de casa com medo, de ninguém saindo, de ninguém recebendo visita. Tem um visitante que esse é mais que visitante, ele é parte da nossa família, ele precisa entrar. É Jesus. Jesus quer entrar nos lares trancados, os lares que estão com temor da peste perniciosa. Cristo quer entrar nesses lares, fazer ali a cura, trazer a graça,
Trazer mais do que a cura física, que é a cura da doença, mas trazer a cura espiritual. Tirar os efeitos do pecado, os efeitos que são eternos. Porque a doença que está hoje presente pode nos trazer sofrimentos aqui, pode nos fazer morrer aqui. Mas a doença do coração, a doença do pecado, essa nos mata eternamente. E Jesus quer trazer essa cura. Jesus quer mudar as famílias. É o momento, irmãos, de buscarmos a Cristo. É o momento de buscarmos ao Senhor e a sua palavra. Concluindo, irmãos, a primeira família era perfeita, um ambiente perfeito. Contudo, eles falharam, caíram naquele ambiente perfeito. Imagine nós, que estamos em ambiente contaminado pelo pecado, pela queda. Certamente vamos falhar. Certamente falharemos. Como falhamos então? Ouvimos ao Senhor. Ao invés de ouvir a serpente, temos que ouvir a palavra do Senhor. Ao invés de ficarmos omissos, temos que falar a palavra do Senhor. Ao invés do silêncio de Adão, temos que proclamar a palavra do Senhor e confiar na graça de Deus. Confiar em Cristo Jesus, porque Ele fez a obra perfeita, plena, a redenção que todos nós precisamos. Jesus bate a porta de cada um e pede. E Jesus bate na porta e fala: se abrir uma porta, entrarei e cearei contigo. Está falando para crentes aqui, está falando para aquele que não aceitou ainda. Muitas vezes o crente está fechando a porta para Cristo, querendo se envolver com outras coisas. Jesus está falando: se relacione comigo, se envolva comigo, busque a minha palavra, ore com a sua família. Como é que nós podemos aplicar, irmãos? Algumas coisas que eu queria colocar aqui para a nossa aplicação. Em primeiro lugar, enumerar aquilo que a gente tem feito com a nossa família. Como é que tem sido a nossa vida na família? Enumere. Né? Isso aqui está agradando ao Senhor ou não está? O que está agradando? Né? O que é bom, o que não é? Faça uma listinha ali em casa, né? Com a sua família. O que está ajudando a crescer a nossa família ou o que está prejudicando a nossa família? Outra coisa, aplicação prática. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Faça isso em casa. Faça isso sozinho, mas faça isso também em família. Vamos retomar, irmãos, o culto doméstico. Não há momento mais propício do que esse. Em grandes momentos da história, o culto doméstico foi um grande auxílio no avivamento. Deus usou grandemente as famílias, irmãos. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma vez por semana, seguindo o nosso roteiro de estudo, mas também vamos fazer uma vez por dia. Temos aqui a leitura da revista, que nos mostra uma leitura diária. Vamos fazer isso com a família. Ou então outros textos. Irmãos, precisamos retomar isso. E a gente percebe quando a gente faz o culto doméstico, como muda o relacionamento em casa, como muda o nosso coração, como a gente fica mais tranquilo diante de Deus. Vamos fazer isso. Vamos buscar esse padrão divino. Como nós vamos seguir o padrão divino? Conhecendo. E como vamos conhecê-lo? Lendo a palavra. E, irmãos, em último lugar, agradecer a Deus pela nossa família. Assim como Adão fez aquele poema, quando Eva chegou, que nós também agradeçamos a Deus pela nossa família, pelo que Ele tem nos dado. Não sabemos quanto tempo viveremos juntos ainda. Passa rápido o tempo. Pastor Marcelo já fez 47 já. Eu ainda não fiz 47. Estou longe. Mas passa rápido, irmãos. Vamos viver em família para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.